Repete comigo assim: passando a limpo. Deus falou comigo sobre esse tema. Daniel disse que não tem nada a ver com o que eu ia falar, e eu vou mostrar para ele que tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje. E tem tudo. Falou ou não falou? Falou. E nós vamos passar uma verdade a limpo hoje. Nós vamos passar a sua vida a limpo, e a minha e a de todos nós, e você vai sair daqui abençoado. Quantos creem? Diz amém. Glória a Deus. Eu estava fazendo a minha leitura devocional no livro de Marcos, no capítulo 4, e assim, é um texto que a gente já leu muitas vezes, e às vezes ele passa desapercebido e a gente tem um enfoque um pouco diferente, mas dessa vez o Senhor passou a limpo, o Espírito Santo passou a limpo na minha mente, no meu coração, a respeito dessa palavra e a respeito de uma oração que eu venho fazendo a Deus. Por que as coisas não acontecem na vida de todos os irmãos? Por que a bênção não chega de forma grandiosa na vida de todo mundo? E o Senhor falou comigo a respeito desse texto. Eu queria que você prestasse atenção nessa palavra. Desliga um pouquinho aí do celular, deixa um pouquinho a pessoa que está do seu lado. Não precisa nem olhar os textos vão vir todo aqui para o telão, e eu sei que você vai ser abençoado nessa noite. Então o capítulo 4 do livro de Marcos, ele é muito maravilhoso, ele é muito revelador. E assim, Jesus, ele chega no mar da Galileia, ali no mar, na beira do mar da Galileia, e você vai comigo lá na Galileia antes de Jesus voltar. Diz amém, consolida essa palavra. E ali é muito maravilhoso. E tinha uma multidão, porque onde Jesus ia, uma multidão ia atrás dele. E ele precisava entrar, costumeiramente ele fazia isso, ele entrava num barco, e a partir do barco, ele fazia aquele barco de plataforma, e a partir do barco ele ensinava as multidões a palavra de Deus. E no capítulo 4 em especial, no livro de Marcos, ele começa a ensinar falando numa sequência de 4 parábolas. E assim, os discípulos às vezes tinham dificuldade em entender aquilo que Jesus falava, porque Jesus contava histórias, parábolas, que eram sentidos figurados, às vezes alegorias, que diziam respeito exatamente à vida deles, mas eles tinham dificuldade de entender. Na verdade, o próprio Jesus, ele disse que falava por parábolas para que apenas algumas pessoas crescem, entendessem e crescem. E eu quero declarar hoje sobre a sua vida que você é uma dessas pessoas que ouve, que crê e que recebe. E se esse é o seu caso, diz amém em nome de Jesus. O texto, por exemplo, ali no Marcos capítulo 4, versículo 11, Jesus diz assim: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Diga assim, para mim. O mistério do reino de Deus é dado a você é dado o mistério do reino de Deus, mas aqueles que estão lá fora, tudo é dito por parábolas. Porque o mistério do reino de Deus não é que seja algo escondido, é algo revelado, mas ele só é recebido através da fé. Diga fé. Porque quem ouve simplesmente, como ouve o telejornal, como escuta o enredo de um filme ou de uma música, não consegue compreender, não consegue discernir aquilo que Deus está falando. Por isso aquilo parece muitas vezes parábola e a realidade da vida dessa pessoa não consegue mudar. Mas a você, diga a mim, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Você é abençoado, você é favorecido pelo Senhor. E nessa noite Deus vai passar ali alguma coisa extraordinária na sua vida, de maneira que o Espírito Santo vai te levar a outro nível, vai te levar a outro patamar da glória, vai te levar ao extraordinário de Deus nessa noite. Diga assim, eu quero. Eu queria começar então passando ali com a história da colheita. A primeira parábola que Jesus conta no Evangelho de Marcos, capítulo 4, é a parábola do semeador. E todos nós conhecemos muito bem esse texto e sabemos que nessa parábola existem a semente é a palavra, o semeador é aquele que prega a palavra, vamos aqui cortando, né? E existem 4 tipos de solo. Um é o solo que é à beira do caminho, o outro é o solo que é terreno pedregoso, o terceiro solo é o solo no meio dos espinhos. E cada um deles recebe a semente. Repete comigo assim: a semente é a palavra pregada e a semente.
cada solo representa um coração, e cada coração recebe, cada solo recebe a palavra de uma maneira. Aqueles que estão à beira do caminho, as aves do céu, elas vêm e tiram logo a semente, de maneira que ela não consegue brotar, não vai dar fruto. Aquela outra que o coração é como terra rasa, sabe, tem pedra no final, por fora é muito amável, recebe a palavra, dá glória a Deus, mas quando a raiz começa a aprofundar, não consegue, porque lá dentro tem pedra. Tem o quê? O terceiro solo é um solo cheio de espinhos. A semente nasce, ela até cresce, a planta cresce, mas logo ela é sufocada pelos espinhos. Mas o quarto solo, diz assim: esse sou eu. Esse Jesus diz é boa terra. E na boa terra a semente ela nasce, ela cresce e ela multiplica a 30, a 60 e até 100 vezes por cada unidade de semente. Diz assim, isso é maravilhoso. Eu quero aqui declarar sobre a sua vida que nós não temos aqui pessoas que sejam um dos 3 primeiros solos. Vamos deixar esses 3 primeiros solos para lá e vamos determinar que todo mundo aqui é solo bom. Coração é terra boa. Repete: meu coração é terra boa. Então, partindo desse princípio, se o seu coração é terra boa, e nós vamos deixar de lado os demais, olha o que Marcos 4:20 diz. Jesus diz assim: ora, outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Diz: sou eu. Ouvem a palavra, o que fazem? Aceitam a palavra, o que elas fazem? E por causa disso, olha o que o texto diz: e dão uma colheita de até 100 por cada unidade. A semente é a palavra. Eu preciso chamar a atenção dentro desse texto que nós lemos para uma sentença especial que diz assim: ouvem e aceitam. No meio do versículo está escrito lá: aqueles que ouvem e aceitam a palavra. Quando nós paramos para estudar um pouco, aprofundar um pouquinho a respeito do que está dizendo aí, essa palavra aceitam, recebem. No grego ela é paradekomai. Essa é a palavra original e ela significa assim: leva consigo. É aquele que ouve e leva consigo. Você está ouvindo a palavra hoje, é a semente que está sendo lançada. Mas para essa semente fazer efeito na sua vida e você poder frutificar 30, 60 e até 100, você precisa fazer o quê? Diga: levar comigo. Então é isso que Jesus está dizendo: tem que levar a semente consigo, não pode deixar ela para lá, tem que segurar ela, dessegurar, assim, pegar com força, com vontade. A palavra é a semente, você precisa agarrar essa semente, levar ela com você, sabe? Receber ela no seu coração. É algo que a igreja costuma dizer: tomar posse daquilo que é dito. E Jesus diz que tudo que nós podemos conquistar ou multiplicar ou fazer no reino, na igreja, na nossa vida pessoal ou secular, está intimamente ligado à nossa capacidade de ouvir, de crer e de receber. Deus tem algo extraordinário para a sua vida. E a pergunta é: a que nível você está frutificando? Diga: eu sou boa terra. Mas para ser boa terra, o primeiro nível de frutificação é 30 por cada um. E assim a gente precisa passar limpo essa verdade, porque muitas das vezes a gente diz: eu sou boa terra, mas na hora dos frutos, na hora da colheita, a gente não vê 30. E Jesus começa a falar que a boa terra ela vai produzir a partir de 30 por cada unidade de semente. 30, 35, 40, 50, 60, 80, podemos chegar até 100 por cada unidade. E eu declaro sobre a sua vida que a partir de hoje você vai ter o seu entendimento aberto em nome de Jesus, e você que ainda não frutificava, vai frutificar acima de 30, chegando a 40 e quem sabe a 100 por cada unidade. Diga: eu recebo. Então vamos ver isso. A gente precisa entender isso melhor. Nós precisamos passar limpo essa verdade e entender que aquilo que nós ouvimos de Deus e guardamos no coração vai resultar numa frutificação e numa colheita extraordinária. Diz amém? Pastor, como é que eu sei se eu estou frutificando? É simples. Você frutifica quando você está passando por uma dificuldade, por um problema, por uma circunstância qualquer, e naquele momento em que você vai enfrentar a oposição,
A palavra vem ao seu coração, você consegue trazer ela à memória e você reage, você age, você vive debaixo da palavra, sob a palavra que você recebeu e faz isso com fé. Aí você vai saber, eu estou frutificando a 30, eu estou frutificando a 40, eu estou frutificando a 60. Vamos ser mais claro. Você está numa situação e alguém faz muita raiva para você, você fica muito irritado, mas aí no seu coração, na sua mente, vem a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 5, quando Jesus diz assim: bem-aventurados são os pacificadores. E você pensa, quando você vai reagir na carne, no ego, na vontade de fazer alguma coisa, e você vai entender que o fruto do Espírito, olha aí, é bondade, é mansidão, é longanimidade. E aí você vai perceber, eu estou frutificando para a glória de Deus. Quem está me entendendo diz amém. É assim que funciona. Toda semana a gente fala de oferta, de dízimo, de primícia. Por que a pessoa não prospera? Porque ou não ouve, ou não guarda, ou não permite que essa palavra se transforme em uma semente e multiplique na vida. Tudo está ligado à palavra de Deus. Quem me entende diz amém. Quando a gente continua no texto, a sequência dessa parábola do semeador é a parábola da candeia. Depois você pode pegar sua Bíblia em casa e ler Marcos capítulo 4 inteiro, né? Você vai conseguir perceber isso muito direitinho, muito certinho. Eu queria chamar a sua atenção, no original, na Bíblia, não existe divisão por capítulos. Então, esse negócio de Marcos 1, Marcos 2, Marcos 3, Marcos 4, versículo 30, Marcos 4, versículo 20, no original não existe, é uma sequência. Isso foi escrito pelos tradutores simplesmente para facilitar o nosso entendimento, a nossa memorização. Então, no original não tem subtítulos e não tem capítulos. Ou seja, eu estou dizendo que Jesus, quando ele termina de contar a parábola do semeador e explica essa parábola com o versículo que nós acabamos de ler, ele continua e começa a falar a respeito da parábola da candeia. E ele começa dizendo assim: ninguém pega a candeia luminária, luz, né? Uma vela, um velador, um lampião, uma lamparina ou uma lâmpada. Quem é que vai pegar a lâmpada e colocar ela embaixo da cadeira ou embaixo do palco? Ela vai ficar no alto, todas as lâmpadas ficam no alto, porque no alto ela consegue iluminar todo mundo, traz luz para todo mundo. E Jesus primeiro começa falando a respeito ali da parábola do semeador, e a semente, ela é a palavra. Vamos repetir? A semente é a palavra. E a candeia? A luz. O que é a luz? A luz também é a palavra. Jesus continua falando da mesma coisa, da importância da palavra de Deus, da importância da palavra pregada, da importância daquilo que nós precisamos primeiro ouvir, diga ouvir, e depois crer, diga crer. Tudo passa, por isso toda a base da fé está em ouvir e crer, ouvir e crer. Então a candeia, ela é a palavra, e a palavra ela vai ser colocada no alto, ela vai iluminar, de alguma forma ela vai trazer luz, ela vai trazer revelação, ela vai trazer entendimento, ela vai trazer respostas para aquilo que você está vivendo, está passando, seja bom ou seja difícil, a palavra traz sempre a resposta certa. E a Bíblia, ela interpreta a Bíblia, por exemplo, no Salmo 119, 105, diz assim: a tua palavra, repete comigo, a tua palavra é lâmpada, e que mais? Ela ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. É candeia. Se a palavra é a semente que frutifica, ela também é a luz que ilumina o seu caminho, que conduz os seus passos, que faz você não pisar em falso e que te leva a outros níveis de conquistas e de fé. E Jesus passa limpo essa verdade nos versículos 23 a 25 do capítulo 4. Vamos acompanhar. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse lado me ajuda, por favor, repete comigo. Se alguém tem ouvidos, diga ouça. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tem ouvidos, ouça. Por quê? Todos nós temos ouvidos. Jesus não estava falando que alguém ali não tinha orelha, não tinha capacidade de ouvir, embora pudesse ouvir, haver surdos, mas os surdos ele curava. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça o quê? Ouça a palavra, ouça a pregação da palavra. Isso que faz diferença é a pregação da palavra que você ouve, que você considera e que você crê. Essa palavra pode mudar a sua vida. Vamos repetir?
repetir, essa palavra muda a minha vida. Então Jesus continua dizendo assim: considerem atentamente, ou seja, ouçam com atenção, considere isso, leve em consideração isso que você está ouvindo. E continua Jesus: com a medida que você medir, vocês serão medidos, e ainda mais acrescentarão para vocês, e a quem tiver, mais lhe será acrescentado, lhe será dado, e a quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. O que Jesus está falando? Jesus está falando que a luz, a candeia é a palavra, e essa palavra ela é ensinada. Por isso ele está dizendo: se alguém tem ouvidos para ouvir, faça o quê? Ouça. É a mesma semente. Jesus está falando do mesmo assunto, trazendo uma ilustração diferente. A semente ela produz, quando nasce, frutos a 30, 60 e a 100. E a candeia, a luz, a iluminação da palavra, quando ela é recebida, ela vai se transformar em bênção na sua vida na medida que você é capaz de medir ela. Medir ela. A palavra aqui no original é metrum, que dá a ideia do nosso metro. Mas nós podemos também trazer isso com uma figura de linguagem, como se a palavra fosse água, por exemplo. Então a palavra de Deus, quando ela é liberada sobre as nossas vidas, ela é como uma água, um rio que cai, uma cachoeira que cai sobre nossas vidas. E o que nós podemos fazer? Nós temos que procurar reter essa palavra. Qual a medida de volume que nós usamos costumeiramente na nossa casa? Eu vou encher um tanque de gasolina no meu carro, então eu vou colocar litros, 20 litros, 30 litros, 40 litros, 45 litros. Esse só o Leão faz, porque 45 litros de gasolina no carro não é para qualquer um, mas é litro. E quanto mais gasolina você consegue colocar no carro, mais você vai ter autonomia de rodar. Quem está me entendendo diz amém. O camelo ele bebe água para atravessar o deserto, e a água não vai para o seu estômago, ela vai para as suas corcovas, e ele bebe muita quantidade de água, porque quando todo mundo está morrendo de sede, ele continua tendo um reservatório. Jesus está dizendo isso. Quem tem ouvidos para ouvir, quem tem ouvidos para ouvir, mas não ouça apenas, considere isso atentamente. E assim você precisa medir, você precisa reservar, você precisa guardar em grande quantidade, na maior quantidade que você puder, essa palavra que está sendo pregada no seu coração. Como eu disse antes, é ouvir e crer. Quando você crê, você guarda. E quando você crê e guarda, isso começa a desenvolver na sua vida. Olha como é que Jesus continua. Ele diz assim: então você vai ser medido com a quantidade que você foi capaz de medir. Ou seja, Deus vai usar a sua vida, Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai fazer as coisas acontecerem na sua vida justamente com a quantidade que você foi capaz de receber, de ouvir, de guardar na sua vida. E aquilo Deus vai fazer com que possa transbordar e abençoar você, sua casa, sua família, as suas coisas. A sua autonomia vai ser muito maior quando você tem a capacidade de ouvir. Com a medida que você mede, você vai ser medido. Com a capacidade que você tem de guardar a palavra, você vai ser abençoado. Quem está me entendendo diz amém? Que nessa noite você possa reter a palavra. Não ouça apenas como entra no ouvido e sai pelo outro, mas entenda, receba no seu coração e sobretudo creia. Eu disse lá no começo, a palavra receber, a palavra aceitar, é pegar com força, é guardar, é levar com você. Quando você for embora, leve ela com você. Quando você estiver passando por uma situação ou circunstância, essa palavra vai ser luz e lâmpada que vai iluminar o seu caminho. Quem crê nisso diz amém. Isso é maravilhoso. É maravilhoso quando a gente consegue entender isso. E o texto não para aí. A medida, quando você consegue captar uma medida muito grande, a promessa de Jesus é que a quem tem muito, mais ainda lhe será dado. Quanto mais você conseguir guardar, mais quantidade você vai receber da parte de Deus. Diz amém. O seu tanque de gasolina não é um tanque de 50 litros. O seu tanque de gasolina vai aumentar, ele vai se expandir, e a sua autonomia ela vai começar a crescer. Quando eu coloco gás no meu carro, e
E às vezes quando o dia está frio, a pressão no posto está boa, vai 13, vai 14, vai 15, vai 16 metros cúbicos, que é uma outra capacidade de medida. E quanto mais entra GNV, mais capacidade e autonomia eu tenho para rodar, para dirigir com aquela quantidade. Sabe, Deus quer te dar hoje uma quantidade extraordinária, não apenas para você viver hoje e sair daqui feliz, mas para você viver bem amanhã, para você passar essa semana na presença dele, para você se lembrar da palavra, que ela é lâmpada para os seus pés, ela ilumina os seus passos todos os dias dessa semana e da sua vida, e não apenas no que diz respeito à sua vida com Deus, mas tudo o que diz respeito à sua vida, inclusive na sua casa, na sua família, nos seus negócios, na faculdade, aonde quer que você vá. Deus não tem interesse em você só aqui dentro da igreja. Deus tem interesse em você aonde quer que você esteja. Ele quer te abençoar. Diga: Deus quer me abençoar. Diga isso a 3 pessoas, mas dizendo que Deus quer abençoar elas, né?